A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Santidade é a Marca do Crente. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E hoje estaremos comentando a lição 9. A santidade é a marca do crente. Então, nesta lição, nós vamos estudar e mostrar e perceber pelas Sagradas Escrituras que a santidade ela é uma exigência não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Por isso, o tema do estudo da lição é a santidade, é a marca do crente. O crente é chamado para ser santo. Assim como Deus mostrou ao povo de Israel que ele exigia santidade, isso foi ensinado de forma pedagógica ao longo dos anos para que eles compreendessem e entendessem. Assim, hoje nós entendemos e compreendemos porque a revelação progressiva das Sagradas Escrituras sobre alguns pontos e tópicos da obra da redenção de Cristo, hoje a gente entende e compreende bem, porque vimos o cumo, o fim de tudo que se deu, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus. O tópico primeiro da lição vai falar sobre a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Neste ponto, o autor da lição vai mostrar que Deus tinha um plano para Israel. E isso é claro de perceber, porque em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, o Senhor fala especificamente no versículo 6, fala: "E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." Deus escolhe um povo. Deus age na vida daquele povo. E Deus tinha um plano para com este povo, que era que aquele povo fosse um reino sacerdotal. Ou seja, Deus escolhe Israel para que Israel fosse o transmissor do oráculo de Deus para toda a humanidade. Então Deus tinha um plano para Israel. E Deus, quando vai falar com Moisés, Deus fala que eu escolhi o povo para ser meu povo e ser reino sacerdotal. Deus tinha um plano, ou seja, era uma propriedade de Deus. Deus, meu irmão, em princípio, como nós percebemos nas Sagradas Escrituras, o plano de Deus para a nação de Israel era que todo o Israel fosse reino sacerdotal. Mas quem rejeitou essa posição que foi outorgada por Deus foi o próprio povo. Porque o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, Deus não fale conosco, mas fale contigo. E quando falar contigo, tu transmite para a gente. E esse plano foi retomado na nova aliança. Por quê? Porque, novamente, Deus, usando o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos falou que nós somos sacerdócio real, geração santa, povo adquirido por Deus, ou seja, Deus tem um plano para a igreja. Entre mentes, aqui nós estamos falando ainda sobre o Antigo Testamento, então nós percebemos que Deus tinha um plano. Deus escolheu um povo e esse povo era o transmissor, deveria ser o transmissor dos oráculos de Deus, porque Deus estabelece esta aliança com Israel e essa aliança era firmada na santidade do povo para com Deus. Por isso o próprio Deus falou: sede santo porque eu sou santo. Então Deus estava exigindo santidade do seu povo, porque a santidade é a marca do crente, como fala o título desta lição. No Antigo Testamento nós vemos que Deus estabelece o tabernáculo, um lugar onde ele seria adorado, um lugar onde o povo ofereceria sacrifícios para entender e compreender que o seu pecado, os seus erros tinha um preço a ser pago, e esse preço naquela época era de animais, porque Deus estava ensinando ao povo pedagogicamente que o pecado, ele para ser remido,
tem que se haver derramamento de sangue. Deus estava ensinando isso para a nação de Israel. Então, todo o tabernáculo, bem como seus utensílios, tem uma simbologia, nem uma simbologia, hoje fala, tem uma tipologia. Por quê? Porque era um tipo de Cristo, estava apontando para Cristo. Tudo isto estava apontando para Cristo, para mostrar que tudo aquilo que foi estabelecido tinha uma tipologia, tinha um simbolismo, estava apontando para algo em Cristo, porque o cumprimento se deu em Cristo. A santidade como purificação do pecado de injustiça. Era o que acontecia. O povo pecava, dependendo do seu pecado, tinha que levar um de seus animais, apresentá-lo ao sacerdote, e o sacerdote iria oferecer por ele para expiação do seu pecado, para que ele fosse perdoado, ou seja, fosse encoberto o seu pecado. E o povo fazia isso com frequência e compreendiam e entendiam bem. Uma vez no ano era feito um sacrifício por toda a nação, que era o dia da expiação. Hoje é o chamado dia do Yom Kippur. Esse dia era celebrado na nação de Israel ali no deserto, quando Deus estabelece o tabernáculo, em benefício de toda a nação. Então tinha um preço que era pago. Mas antes de tudo isso, o sacerdote tinha que se santificar. Porque para se chegar a Deus tem que ser santo. As Sagradas Escrituras nos ensinam e nos mostram muito bem isto. Que para se chegar a Deus tem que ser santo. E como servimos a um Deus que é santo, ele exige santidade. Então, na antiga aliança, Deus exigia santidade. E isto era mostrado ao povo pelo derramamento do sangue de animais. O pecado era cometido, a falha era cometida, tinha um preço a se pagar. Deus estava já mostrando a sua revelação progressiva, como nós falamos, para que o povo entendesse que o derramamento de sangue tinha que haver. Mas o de animais não cobria, o de animais não era suficiente, porque todo ano, todo dia, tinha que ser feito aquele derramamento de sangue. O tópico 2 vai mostrar agora a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Neste ponto, o autor vai falar sobre a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, foi o que nós vimos, que a santidade ela estava direcionada à lei de Moisés, ao tabernáculo, à prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano da salvação vai ficando mais clara, porque o povo vai começando a entender. E quando Paulo está escrevendo, ele mostra que a lei, tudo que era feito ali na antiga aliança, com relação à lei, aos sacrifícios, era insuficiente para salvar o homem. Era insuficiente para remir totalmente o pecado do homem, porque tinha que ser feito diuturnamente, ou seja, todo dia pecou, tinha que levar lá o seu sacrifício para remir, para expiar os seus pecados. E isso ficou uma forma contínua, não parava. Mas a morte de Cristo, meu irmão, que foi acompanhada de sinais, está nos mostrando que o sumo sacerdote, que somente ele tinha acesso ao lugar reservado para levar as petições, para levar ao arrependimento, as palavras de arrependimento que o povo estava ali diante de Deus. E só ele tinha esse acesso, era um privilegiado, vamos falar assim, porque só ele poderia ter acesso a Deus, porque ele era o elo entre o homem e Deus. Mas Cristo, quando vem, derruba isto. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que quando Cristo morre, o véu se rasga. Ele não se rasga de baixo para cima, mas de cima para baixo, como estivesse mostrando que o véu se rasgou, mostrando que foi uma ação divina, mostrando que
aquele lugar que era inacessível a todo homem comum, mas só um homem, uma vez no ano, tinha esse direito, esse privilégio de acessar o trono da graça. Cristo, de uma vez por toda, abre o acesso, e o acesso agora está disponível a toda pessoa que tenha Cristo, que confessa seus pecados, que se arrepende, porque a única maneira de se achegar a Deus é sendo santo. Então a santidade que o autor está aqui colocando como título da lição é para nos mostrar isso, que hoje o acesso a Deus está livre, o acesso a Deus está liberado, não precisa-se mais ir recorrer a alguém para ter acesso a Deus. A pessoa agora que se arrepende, que se confessa diante de Deus, que tenha Cristo em seu coração, ou seja, que é uma pessoa santa, que vive separada das coisas deste mundo, ele hoje tem acesso ao trono da graça, porque isso foi uma conquista, não minha, não é uma conquista sua, mas foi conquistado por Cristo, e Cristo nos deu este direito de termos acesso a Deus. Então agora quem crê em Cristo, meu irmão, por meio de seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus, e não só de entrar e ser considerado justo, porque Cristo nos justificou. Foi o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício. Hoje o crente, o salvo em Cristo, ele é justificado e santificado. E nessa santidade da igreja de Cristo, Jesus mostra que ele cumpriu sua missão, porque ele cumpriu piamente a missão que foi dada por Deus e retorna ao Pai. Porém, ele não tirou a igreja do mundo. Observe que Jesus vai ao Pai, mas a igreja permanece. E ele, em sua oração, ele fala sobre isso, que ele pede para que Deus não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal está no mundo e Cristo sabia disso, mas a igreja tem que permanecer. Por quê? Porque ela é agora, meu irmão, o reino sacerdotal de Deus. É a geração eleita, o povo adquirido, aquilo que foi rejeitado outrora pelo povo de Israel, agora está nas mãos da igreja, ou seja, cabe à igreja apregoar e levar as palavras, os oráculos de Deus para o mundo. Este é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, porque Deus deu esta autoridade, deu esta missão para a igreja de ser proclamadora das boas novas de salvação. E neste mundo a igreja tem uma marca. Ela não se mistura com o mundo, embora esteja no mundo, mas a marca da igreja é, como o autor da lição fala, é ser santo, é ser separado, é viver no mundo, sim, está vivendo no mundo, mas que o mundo perceba que você não é igual a ele, ou seja, você é o sal desta terra, você é luz deste mundo, meu irmão. Porque a santidade é a exigência de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a igreja tem essa responsabilidade. Por quê? Porque ela recebeu de Deus. E além de ter recebido de Deus, conhecemos hoje plenamente o plano da redenção que foi efetuado por Deus e executado por Cristo, porque ele mesmo se ofereceu para dar vida em resgate de muitos. Então, o plano da salvação, meu irmão, que Deus nos outorgou é para sermos oráculos de Deus, arautos de Deus, não oráculos, proclamar os oráculos de Deus, sermos transmissores das boas novas de salvação, porque Deus revelou-nos por Cristo seu amor, o seu amor para com todo homem. E o autor vai encerrar mostrando que o culto racional no Novo Testamento, consagrando o corpo como sacrifício vivo. Porque se Cristo morreu, cessou-se os sacrifícios que eram insuficientes para o homem ser salvo. E Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele escreve que hoje o sacrifício vivo é o nosso corpo, que deve ser apresentado a Deus. Aqui o apóstolo Paulo certamente também está falando de santidade. O animal, quando era apresentado ao sacerdote, tinha que ser um animal sem mancha.
um animal limpo, um animal não impuro. Na nova aliança, o crente, meu irmão, é chamado para andar em santidade com Deus, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo para com Deus. Porque só tendo comunhão com Deus, meu irmão, só tendo uma vida de santidade é que pode se achegar a Deus. O sacrifício para ser aceito tinha que ser com um animal puro, com um animal sem mancha, apontando para o ser humano, mostrando-nos que devemos estar diante de Deus em santidade. Devemos estar diante de Deus, meu irmão, realmente como servos santos, puros, imaculados, porque o Senhor nos chamou para sermos santos. Então nós devemos consagrar-nos a Deus, não apenas no nosso corpo, mas no nosso espírito e na nossa alma, porque o Senhor assim mostrou através do apóstolo Paulo que nós devemos guardar irrepreensível tanto o nosso corpo como a nossa alma e o nosso espírito. Então, na nova aliança, meu irmão, o crente não precisa mais de intermediário, pois cada crente é um sacerdote santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, que nós possamos cada dia mais consagrar o nosso corpo de forma agradável a Deus, a nossa alma, o nosso espírito. E quando nós falamos de corpo, meu irmão, nós estamos falando aqui também que as pessoas, vamos falar assim, os crentes têm que ter uma vida regrada, não fazendo mal ao seu corpo. Por que fazer mal ao seu corpo? É comer tudo que faz mal, é beber 2 litros de refrigerante, porque tem pessoas que fazem isso, come só comidas gordurosas, vive em glutonarias, e muitas vezes é glutonaria mesmo, pecando para contra Deus e fazendo mal ao seu próprio corpo. Aí quando cai enfermo, quando cai doente, sabe o que acontece? Foi tudo por causa da sua vida desregrada. Quando cai no leito, cai na cama, aí vai clamar a Deus, vai chorar, mas não teve cuidado do seu próprio corpo. Deus manda nós preservarmos e cuidarmos da nossa vida, tanto espiritual quanto a nossa vida física, ou seja, o corpo é necessário para que o crente faça a obra de Deus. Um crente doente, enfermo, que não consegue sair de casa nem se levantar, ele não vai ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ele não tem a mobilidade, ele não tem, meu irmão, saúde, vamos falar assim, porque ele viveu uma vida desregrada quanto à sua alimentação, desregrada quanto aos cuidados com o seu próprio corpo. Isso é um ensino que muitas vezes não é falado muito nas igrejas, mas tem que se falar. Tem que se falar, o cuidado com o corpo também faz parte do culto racional, de oferecer a Deus nosso corpo em sacrifício puro e santo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.